20 falsos amigos no trabalho. Isso não é o que você está pensando, vamos falar de heterossemânticos. Eu sou Adriana Feitosa, sou professora, tradutora, editora, criadora de materiais e formadora de professores e te convido a ficar nesse vídeo para a gente falar de, nessa parte 1, 10 falsos amigos del mundo del trabajo. Nosso tema de hoje são 20 falsos amigos del contexto de trabajo. Eu separei aqui 20 exemplos de palavras que se referem ao contexto profissional e que, se você bate logo o olho, você de repente tem uma ideia diferente do que essa palavra realmente significa em espanhol. Para começar, trago aqui o nosso papo de brasileiro, só para destacar alguns pontos no contexto desse vídeo. Primeira coisa, falsos amigos são os heterossemânticos, são palavras que podem ter uma forma, uma sonoridade, uma escrita similar ou igual entre o espanhol e o português, mas ter um significado, e aí daí vem semântica, um significado diferente nos dois idiomas. Esse significado pode valer para a acepção total da palavra, para o contexto total da palavra, pode, mas às vezes pode ser somente um sentido da palavra que tem essa conotação de heterossemântico. Aqui a gente está trazendo exemplos do contexto profissional, então esse é um ponto importante porque de repente você pode falar, não, mas essa palavra também existe num contexto em que ela tem o mesmo significado que português. Mas aqui a gente está destacando realmente quando ela tem esse significado heterossemântico, significado diferente. E ela obviamente pode ter então outros significados em outros contextos. Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Eu vou ler para vocês como ela se pronuncia em espanhol, apreciado, apreciada, e na sequência já trago um exemplo com a sua tradução. Apreciada senhora Fernández. Isso normalmente é uma forma de tratamento do meio escrito, do registro escrito. Então, em cartas, num formato mais antigo, ou em e-mails mais formais, a gente vai ter essa estrutura com apreciada senhora Fernández. E aí eu coloco a tradução em português para a nossa referência. Vamos para a próxima? Essa palavra é correo. Vamos ver como ela se aplica então no contexto de trabalho. Has podido ler mi correo sobre el proyecto? A tradução vocês já veem abaixo. Normalmente é uma palavra que foi espanholizada, vamos dizer assim, do inglês, e-mail. Se usa e-mail também em espanhol? Sim, pode-se usar, mas correio é muito frequente. Então, num formulário, e aí você vai ter o correio eletrônico, que acaba perdendo no uso mais frequente a palavra eletrônico, e então correio, normalmente você vai entender que ela está associada a o referente ao e-mail de fato. Aqui eu trago um outro, um adendo, que é correos, los correos, sim, donde trabalham los carteiros, existe também em espanhol, mas normalmente ela se usa em plural, e aí quando a gente estiver falando em correio, é realmente o e-mail. Vamos para a próxima? Como ela se pronuncia em espanhol? Despido. Vamos ver em uso? Ha habido olas de despidos em diversos sectores. E aí vocês veem a tradução. Então, qual é o meu ponto aqui para contrapor aí nesse sentido? Despido está relacionado à demissão, é o ato de despedir, e desnudo é quem está sem roupa, então não é despido do português, e sim referente ao despedir, se você quisesse dizer desnudo, aí em espanhol é essa palavra. Muito bem, vamos lá, ela é a palavra escritorio, vamos ver como ela se aplica aí nesse contexto que eu separei. Dejé la carpeta sobre mi escritorio, pero no está. Aí a tradução tá embaixo, e aí vocês veem então que naturalmente a gente está falando da mesa de trabalho e não necessariamente do ambiente de trabalho. Vamos para a próxima? Oficina. O que vem à sua cabeça? Mañana no estaré en la oficina, ou mañana no estaré en el despacho. Significado embaixo, e aí vocês veem então que oficina, se a gente fosse dizer em português, aí sim seria o escritório. Aqui eu deixei um comparativo só para a gente então, retomando. Escritório, la mesa donde trabajo, oficina o despacho, el lugar donde trabajo. Também se usa, por exemplo, despacho de abogados e outros usos. Vamos para a próxima?
essa palavra, como você pronuncia e o que vem à sua cabeça? A pronúncia que eu uso é taller, existem outras pronúncias, a que eu uso é taller, e vamos ver em contexto. El taller de liderazgo estuvo a cargo del mismo facilitador del año pasado. E aí vocês veem a tradução. E veem então que taller significa oficina. Vocês veem aí a sequência de palavras que a gente veio vendo, e aí eu compus aqui um quadro comparativo pra gente. Então você tem o escritório, que é a mesa de trabalho. Oficina, despacho, que é o lugar de trabalho. Taller, que se a gente fosse fazer uma tradução para inglês, por exemplo, seria o workshop, que é justamente uma reunião de trabalho mais mão na massa, mais prática. Também se usa para outros contextos, taller de arte, taller mecânico e taller, como se diz em espanhol. Aí eu trouxe aqui para vocês também, são los cubiertos. E aí cada um desses talheres tem um nome específico, não vamos nos ampliar aqui. Mas pensa nessa palavra, o que te vem à cabeça? Expediente. Agora vamos ver em uso. Nuestro equipo de recursos humanos crea y gestiona el expediente laboral de cada empleado. Aí vocês veem a tradução e realmente não é expediente do português. Se a gente fosse dizer expediente do português em espanhol, que é el horario en el que se trabaja, seria horário laborable, horas laborables, e não expediente. Bien? Informe. A ver, en uso. Termina el informe de ventas hoy mismo. E aí vocês veem a tradução para relatório e também se usa para diferentes contextos. Informe mensual, informe de resultados, informe de desempenho e assim em adelante. Ordenador. Essa você já deve conhecer. No puedo imprimir desde mi ordenador portátil, desde mi computadora. Aqui tem uma diferença, né? Que realmente se fosse um notebook, aí o uso é ordenador portátil, mas o uso ordenador computadora também vale para o nosso famoso desktop. Piso. Essa é boa. Nuestra oficina está en el tercer piso. Nuestra oficina está en la tercera planta. E aí vocês veem a tradução, então, que é a referência ao andar, em que aquele local está posicionado dentro de um edifício vertical, né, com mais de um andar. Aqui eu trouxe um comparativo também, porque a palavra piso tem muitos significados em espanhol e eles são realmente muito presentes em diferentes usos. Então vocês veem aí, piso, planta, nuestra oficina está en el tercer piso, piso como suelo, então piso como o chão de uma área mais interna, de repente com revestimento, e el suelo como um chão externo, el piso está limpio, está sucio, piso como departamento, que é onde a gente mora, acabo de mudar-me a um piso mais grande, planta, e que também se usa com o sentido, obviamente, de planta. Soy apasionada de las plantas, tengo muchas en mi piso. Finalizamos por aqui, isso é tudo nesse tema. Se você gostou do nosso conteúdo, te convido a se inscrever, ativar o sininho, dar a sua curtida, salvar esse post ou vídeo, compartilhar com alguém, deixar seu comentário e com certeza eu vou amar interagir com vocês nos comentários. Por enquanto é isso e nos vemos!